Pesquisa e Inovação de Santa Catarina. Tivemos a oportunidade de trazer a doutora Celina Sullivan, da National University do Colorado, nos Estados Unidos, que vai ministrar sua palestra sobre cibersegurança. Em seguida, eu vou roubar a professora Celina. Nós temos um compromisso nas empresas. Então, a primeira empresa que nós iremos é a IPM. Amanhã teremos uma reunião com todas as empresas de TI e depois vamos continuar com as palestras. Também estamos recebendo, já vou deixar apresentado aqui, o professor Dominique Skittman, da Hochschule Van Steffens-Triersdorf. Ele é da área de produção com estufas, fruticultura, e a professora Adriana Lugarese, da CAUAB, que é o Centro de Competência de Fruticultura do Bodensee, certo? Que também, e no caso deles, eles vão falar um pouquinho hoje de manhã para vocês as oportunidades de estágio e de intercâmbio com a Alemanha. As palestras dele, no foco na área da agronomia, eles vão realizar junto com a professora Celina à tarde lá na sede. Se alguém subir para ter aulas lá, pode participar lá também. Então, para a gente não demorar muito, deixar a professora Celina realizar sua palestra. Nós teremos o Eduardo aqui como tradutor, e se precisarem, depois levantem a mão e façam a pergunta ao Eduardo, ele traduz ela, ou então, se você for corajoso, quiser tentar no seu inglês, perfeito, né? Afinal, o nosso objetivo é preparar vocês para o intercâmbio, para depois trabalhar no exterior, né? E essa troca de experiência e de conhecimentos também, que é muito importante. Registramos aqui a presença dos professores Curvelo, que é o coordenador do curso, professora Marcela, professor Rafael, que eu vi, se tiver mais algum professor, Siegfried, quem mais? E o Wesley aqui escondidinho atrás dos alunos aqui. Mas todos cara de jovem, mistura com os alunos, a gente não vê direitinho. Então, pessoal, passo a palavra à doutora Celina. Welcome here. Hello. Olá. My name is Serena Sullivan, and today I will be talking to you about some cybersecurity things. Meu nome é Serena Sullivan e hoje eu vou estar falando com vocês um pouco sobre coisas de segurança cibernética. How many of you in here are interested in cybersecurity? Quantos de vocês estão interessados em segurança cibernética? Great. How many of you are interested in computer programming? Quantos de vocês estão interessados em programação? How many of you are interested in computer networking? E a parte de redes? So a good mix of a bunch of different interests. Uma boa mistura de diferentes interesses, então. And this will apply to all of you. E essa palestra ela se aplica a todos vocês, então. Today we will talk about cybersecurity with a computer science focus. Então hoje a gente vai falar sobre segurança cibernética, mas com foco em ciência da computação. My name is Dr. Sully, like I was mentioning a few minutes ago. I am from Colorado, USA. Meu nome é doutora Sullivan, como eu mencionei antes, e eu sou do estado de Colorado, nos Estados Unidos. And I have been a professor for about 10 years now. E eu sou uma professora há mais ou menos 10 anos. And my specialty is in cybersecurity with an emphasis on privacy and anonymity. O meu diploma é em segurança cibernética com ênfase em privacidade e anonimato. So this is a pretty harsh statement, thinking about being under attack all the time. Então é uma frase muito dura pensar que estamos sob ataque o tempo todo. So I will talk to you a little bit about a organization called MITRE. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre uma organização chamada MITRE. They publish the top 25 software weaknesses. Eles publicaram as 25 maiores fraquezas de software.
every couple of years. So the first, usually the top 5, we have some networking type attacks that are common. Então, todos os anos eles fazem essa publicação e normalmente as top 5 são ataques às redes. And most of them come through email. E a maior parte vem por e-mail. So you might see something like a weird email from a person or company that you don't recognize. Então, acontece que a pessoa recebe um e-mail de uma pessoa ou de uma empresa que ela não reconhece. Or you might recognize it. It may look very realistic. Ou então você reconhece porque o e-mail parece muito realista. So something like if a person sends you an email Então, algo como se a pessoa te enviasse um e-mail and asks you to buy a bunch of gift cards, scratch off the back, and then send them a picture of the gift cards. Então, esse e-mail te pede para comprar um monte de gift cards, aqueles cartões de presente, e você raspa o número de identificação do cartão e manda uma foto para ela. Essa é a solicitação do e-mail. So that would be considered a phishing attack. Então, esse ataque ele é chamado de phishing, de pescaria. And it's usually one of the top 2 or 3 issues that we have on networks. It usually comes with either they are trying to gain money from you, or they are trying to attack your network, maybe by having you accept the email, and then it will distribute ransomware across your network. Então, esse é um dos top 2 ou 3 tipos de ataque, que ele vai estar pedindo alguma coisa para você, e isso, dessa forma, é chamado de um ransomware. É um malware, né, um ware de recompensa. So usually we think of people as our first line of defense. E normalmente a gente identifica as pessoas como a primeira linha de defesa, Because people can be tricked easily. porque as pessoas podem ser enganadas facilmente. But I would say our second or close second Mas eu diria que o nosso segundo, ou bem próximo entre o primeiro e o segundo, is the software itself. é o software em si. Most attacks target software holes or vulnerabilities in your software. Então, a maior parte dos ataques procura falhas no software. So MITRE has something called the attack framework. Então, o MITRE, né, essa empresa, ele tem, Attack framework. então, o MITRE ele tem um framework, uma estrutura de ataque. So you can look this up online, and you will be able to see not only what the attack is, but you will understand it's well-known attacks. It's well-known attacks, so you will be able to look on MITRE and be able to not only understand what the attack is, Então você consegue com o MITRE identificar os ataques mais comuns e identificar eles individualmente. but also understand how to react to those types of attacks. E não ele só ensina como identificar, mas como reagir a esses tipos de ataques também. So some of the things that we need to be really worried about centers around operating systems. Então, uma das coisas que a gente precisa focar é em torno dos sistemas operacionais. And it will usually attack things like memory safety, E normalmente ele vai ser atacado na área de segurança da memória, time of use, time of check, time of use. o tempo de checagem, o tempo de uso. So a lot of times when you are writing a computer program, you will have processes and threads that will go and check memory locations to grab the instructions and compile the program. Então, muitas vezes, quando você está programando, você vai ter situações em que So we'll have a time of check. We will go check the memory. Então a gente vai, quando você está programando, você vai ter um momento de checagem, que você vai checar a memória, And a split second later, e um momento depois, um instante depois, we will have when we actually use the instructions or the information out of the memory. a gente vai ter um momento que a gente realmente usa a informação da memória.
So an attacker will take advantage of that time in between, that split second between the time of check and the time of use. Então, o ataque ele vai acontecer nessa fração de tempo entre o momento de checagem e o momento de uso da memória. In that short amount of time, they will alter the memory location that you just checked. Então, nessa fração de momento, eles vão alterar a localização da informação que você acabou de checar. And they will insert their own code into that memory location. Então, eles vão introduzir o próprio código na localização daquela memória. So now when your program goes to memory to get that instructions out of memory, então, quando o programa vai extrair aquela informação da memória, they deploy the attacker's code. Eles eles entregam o código de ataque. It's very common. É muito comum. Some of the things that you'll need to worry about as a computer programmer Uma das coisas que você precisa se preocupar como programador are listed out of bounds, read or write. Out of bounds. Então, uma das coisas out of bounds seria fora dos limites, ler ou escrever. So what will happen is they will increase your program so that it will they will insert code that will overwrite all of your memory, and then your program will take from that. Então, eles vão reescrever o programa e o seu programa ele vai agir a partir disso. Null pointer dereference. Null pointer dereference. Sem referência de programação, digamos assim. That's another thing that can be taken advantage of. You do not dereference your pointer. Now it's sitting out there null, and somebody could use that pointer to point to something else that they put there. Então isso é uma outra coisa. Você não faz o dereference do seu programa e ele fica solto, digamos assim, ele fica vagando e isso pode ser utilizado. So we have another thing called the common weakness enumeration. Então a gente tem uma outra coisa que são chamadas falhas comuns. And that is a categorized list of software and hardware vulnerabilities. Então essa é uma lista de software e hardware, das fraquezas de software e hardware. Attackers take advantage of what you already do. Os attackers, né, a pessoa que está te atacando, ela tira vantagem de algo que você já faz. And try to take advantage of that as much as possible, whether it's software or hardware. Então ela tenta extrair a maior fraqueza possível, tanto do software quanto do hardware. Software is by far the most vulnerable piece in the software development life cycle. Então no ciclo de desenvolvimento, o software é a maior fraqueza. So about 85% of code is considered software weaknesses, and it is that's where most attackers take advantage is. Então 85% da parte do software desenvolvida ela é considerada uma área de fraqueza. So that's why I say, as a programmer, you are the first line of defense for servers, applications, software programs. Anything that you design has the potential of having a weakness. Então, como desenvolvedor, como programador, você é a primeira linha de defesa, porque seja um servidor, um software que você está desenvolvendo, tudo isso tem um potencial para fraqueza. So it's up to you to make sure that you are developing software as you progress through. So então, cabe a você desenvolver o software enquanto você progride. we don't wait till the end
of our program to apply security. You do it as you go. Então você não espera o fim do desenvolvimento do software para aplicar a segurança. Você vai aplicando ela conforme você vai progredindo. So a vulnerability is the weak spot in the software, Então a vulnerabilidade é uma das fraquezas do software. and people will take advantage of well-known vulnerabilities in software, especially servers. Então as pessoas tiram vantagem de fraquezas que já são conhecidas nos softwares, principalmente nos servidores. Their goal is to get something from you or your company. Então o objetivo deles é extrair, conseguir alguma coisa de você ou da sua empresa. It costs billions of dollars a year worldwide, if not more. Então custa muitos bilhões de dólares globalmente Due to insecure software code. por causa desse código inseguro. So here are some statistics. About 4.4 million to 4.9 USD, or 23 million to 25 million real globally. Então custa em torno de 4,4 a 4,9 milhões de dólares, ou 23 a 25 milhões de reais globalmente. In Brazil, the cost is about 6.5 to 8.8 million real a year. Então no Brasil anualmente o custo fica em torno de 6,5 a 8,8 milhões de reais. Whereas in the US, it is about 9 million to 10 million US dollars per year. Enquanto nos Estados Unidos o custo médio anual fica em torno de 9 a 10 milhões de dólares. Oftentimes, we do not find out about the weaknesses or vulnerabilities that have been taken advantage of until much later after they occur. Então muitas vezes a gente não identifica a fraqueza antes, né? Só é identificada a fraqueza após, muito depois, inclusive, do ataque ter ocorrido. In cybersecurity, we call them breaches. Em segurança cibernética a gente fala de aberturas. They are trying to steal data Eles tentam roubar dados to sell on the dark web, para vender na dark web or to sell to ou para vender nation-state actors, para outras nações, outros países, né? or advanced persistent threats. Ou ameaças avançadas de persistência. So between 2023 and 2024, Então entre 2023 e 2025, we had about 11,000 breaches worldwide, 2023 e 2024 a gente teve em torno de 11 mil aberturas, breaches, né, globais. which resulted in identity theft, O que resultou em roubo de identidade. a very popular attack point are databases, Então um ponto de ataque muito comum são os bancos de dados, because databases hold so much information, credit card information, porque esses bancos de dados eles têm uma grande quantidade de informações, como cartões de crédito, credit card information, driver's license numbers, anything that could potentially identify individuals. então eles têm informações pessoais como o número da carteira de motorista, dados do indivíduo, e isso pode ser utilizado. Or is worth any amount of money for them. E isso pode ser vendido, então tem um valor monetário também. There are other reasons why people attack networks. Então há outros motivos também pelos quais as pessoas atacam redes. It may be to gain attention to a particular cause. Às vezes esse ataque é feito para conseguir atenção para uma causa específica. It could be because they want to cause chaos. Às vezes é porque eles querem causar caos. They may just be wondering, can I do this? Talvez eles estejam só pensando se eles são capazes de fazer esse ataque. Either way, no matter what the reason is, De qualquer forma, não importa qual é o motivo, it results in the same issue. Millions of dollars lost for organizations and individuals. o resultado é sempre o mesmo, milhões de dólares perdidos, né, gastos para indivíduos, né, ou para organizações. So what causes this insecure code? Então, o que causa esse código inseguro?
It might be because you have assumptions about the libraries that you're using in your programs being secure. Talvez porque o programador tem presunções sobre a biblioteca que ele está usando, né? Ele pressupõe que ela seja segura. You may think that abstraction reduces risk. Você talvez ache que a abstração reduz o risco. If it works, it must be good. Se funciona, deve ser bom. The network has firewalls, virtual private networks, and other security on it, so they will not be able to reach my program. O programador ele pensa, a rede tem firewalls, tem VPNs, tem vários recursos de defesa, então o programador imagina que quem está atacando não vai ser capaz de executar o ataque. None of that is a substitute for good security practices while developing code. Nada disso é um substituto para boas práticas de segurança enquanto você está programando. Your fundamentals are important. A sua base é importante. Operating systems, your applications, computer networks, input validation, memory management is all very important to close vulnerabilities. Então, os sistemas operacionais, as redes de computadores, o input de validação, né, o gerenciamento de memória são todas coisas importantes para você conseguir fortalecer o seu programa. Software development can be a very high pressure job. You have deadlines to meet. Então, o desenvolvimento, né, a área de desenvolvimento, ela pode ser uma área de grande pressão, porque você sempre tem um prazo a cumprir. There may be pressure to produce and ship before it's ready. Então, acontece que essa pressão vai você produzir e enviar antes de estar 100% pronto. Then we are worried about patching the software after. Então, a gente se preocupa em corrigir isso depois que o software já foi, que você já enviou, que o software já está rodando. Which could be a costly mistake. O que pode ser um erro muito custoso, muito caro. We also rely on tools quite a bit. E a gente confia muito em ferramentas também. I imagine all of you are using integrated development environments. Eu acredito que todos vocês estão usando um ambiente de desenvolvimento integrado. Nobody in here is coding in ones and zeros, right? Ninguém aqui está fazendo a programação binária de 1 e 0, né? So your tools will not necessarily tell you that it is secure. It will tell you if it works. Então a ferramenta integrada ela não vai falar se o programa está seguro, ela vai te dizer se funciona ou não. So we have to worry about input handling is a big one. Então a gente precisa se preocupar muito com a administração, digamos assim, o gerenciamento do input. When you first started coding, Quando você começou a programar, your professors probably told you only accept certain kinds of characters as input from the user. então o seu professor provavelmente falou que você só deve aceitar alguns tipos de caracteres como input do usuário. It could be numbers, it could be characters, it could be in a certain format that you are accepting input from those users. Então pode ser números, letras ou algum formato que você está aceitando como input do usuário. But this could be dangerous Mas isso pode ser perigoso. because then if you do not have those guidelines in place, Porque se você não tiver essas diretrizes aplicadas, né, no lugar correto, especially with web-facing especially with the internet and people inputting things on forms online, então principalmente com a internet, com as pessoas preenchendo formulários online, if a user can input anything that they want, se o usuário ele consegue colocar qualquer coisa que ele quer, what is to stop them from writing a line of SQL code, having it sent to the database starting that code, o que impede o usuário de colocar uma sequência de códigos para enviar para o banco de dados e o banco de dados começar a processar esse código que ele enviou, exporting all of the data, exportar todo o dado and then using it for whatever means they want. e utilizar esse comando ou esse dado para qualquer coisa que eles queiram.
This is especially common in SQL databases. Isso é especialmente comum SQL. em bancos de dados de sequência. We practice something called DevSecOps, Nós praticamos algo chamado DevSecOps, Development, Security, and Operations. desenvolvimento, segurança e operação. Development is when you are designing your code and implementing it. Desenvolvimento é quando você está projetando o seu código e implementando ele. The security part is when you are implementing security within your software development lifecycle. E a parte de segurança, então, é quando você está aplicando a segurança no ciclo de desenvolvimento do software. And operations, when we actually release the software and we will then monitor the software to make sure that it is working properly and is still secure. E operação, quando a gente release, a gente libera o software e fica monitorando ele para acompanhar se está funcionando tudo certinho, se precisa de alguma correção, alguma coisa. So I want to give you an example of thinking like an attacker. Então eu quero dar um exemplo para vocês de como se pensa como alguém que está atacando você. Let's say you wanted to secure your mailbox. Vamos dizer que você quer segurar a sua caixa de entrada, fazer uma segurança na sua caixa de entrada. A sua caixa de correio, então. How would you secure that? Let's say somebody was always stealing your mail. Então vamos supor que alguém está sempre roubando as correspondências, as cartas da sua caixa de correio. Como você faria essa segurança? How would you stop them from stealing your mail? What kind of security would you put in place? Então que tipo de segurança você colocaria para impedir que as pessoas acessassem sua caixa de correio e roubassem sua correspondência? Now you can tell me, what would you do? Vocês podem me dizer o que vocês fariam para impedir isso? How would you do that? I know more computer sent from mailbox, so this may help that more accurate. We should be a firewall. Firewall is only that speaks that I set changes the network and only protect that and also protect the network. So only if the only the open mailbox to get this out of the house, and only the person who reads the letter can open the mailbox to get no one else can open it for anything. Correct. Yes. Então, seria a maneira de pegar a caixa de correio e fazer com que ela possa ser aberta para pessoas que são dedicadas, que têm acesso a ela, para poder baixar. Então, se você compreender a sua no setor de uma parte, então eu vejo a caixa dessa caixa, mas se você pegar esse caixa, basicamente vai deixar a chave de And this is correct on a network. In a physical world, we might use a key. Então isso é correto numa rede, né? E no mundo real a gente poderia usar um exemplo disso como uma chave. What happens if they steal your key? Mas o que acontece quando eles roubam a sua chave? Alguém quer responder? You can't access it anymore if they steal your key. You still have a copy of your key. They have another copy. Então, você falou que eles podem acessar de qualquer lugar, né? Mas você ainda tem uma cópia da sua chave, eles roubaram outra cópia, no caso. Eles têm uma outra cópia. Now what do you do? E agora, o que você faz? Change the lock. Perfect. Mudar a fechadura? Um exemplo perfeito. What happens if they steal your mailbox? E o que acontece se eles roubarem sua caixa de correio? Two-step verification, second kind of verification.
maybe. We could have a second kind of verification. That's correct. A gente pode ter uma segunda forma, né, de verificação, correto? So we would not want them to even get access to your mailbox in the first place, right? Então, de forma geral, a gente não gostaria que eles tivessem acesso à sua caixa de correio em primeiro lugar. So how would you keep them from entering and accessing your mailbox with the key that they copied? Então, se eles fizeram uma cópia da chave, como você iria impedir eles de chegarem até a sua caixa de correio? You could buy a gun. That's very work intensive. Você pode comprar uma arma, mas dá bastante trabalho, né? How about a fence? Que tal uma cerca, um muro, um cercado? How about a fence that will alert you by touch? They touch the fence. E que tal uma cerca que ela vai te alertar se ela for encostada? Se eles encostarem na cerca, ela avisa você, ela te alerta de alguma forma. How about cameras to watch your fence? Que tal câmeras para monitorar essa cerca? So let's say they did not steal the key. Digamos que eles não roubaram a chave. You have no fence. Você não tem nenhuma cerca, nenhum muro, nada. You have no cameras watching your fence Você não tem nenhuma câmera monitorando. or your mailbox. Nem a cerca está sendo monitorada e nem a caixa de correios. You have no dogs. Você não tem nenhum cachorro para fazer a guarda, a proteção. They can just walk in and steal your mailbox. Eles poderiam facilmente acessar a caixa de correio e roubar a caixa de correio. They don't need a key. Eles não precisam da chave. That's why security is important. Por isso que a segurança é importante. We build a layered security. A gente constrói a segurança em camadas. As he was saying earlier, have a firewall. Como ele disse agora há pouco, tem um firewall. That's your fence. Essa é a sua cerca. Your dogs. Seus cachorros, cães de guarda, né? Those are your intrusion detection systems. Esses são o seu sistema de detecção de intrusos. Then they will have to find your mailbox first, Então, eles primeiro precisam localizar a sua caixa de correio. because you are going to divide your network into small segments. Porque você vai dividir a sua rede, a sua network, em pequenos segmentos, Called virtual local area networks. chamados de área virtual, Local area networks. redes locais virtuais. So if they get into one part of your network, Então, se eles acessarem uma parte da sua rede, it's more difficult to get into the other parts of the network. é mais difícil de acessar outras partes da rede. Let's say you have 3 parts of a network. Digamos que você tem 3 partes de uma rede. One is for databases, Uma é para banco de dados, one is for user devices, uma é para os dispositivos de usuário one is for network administration. e a outra é para a administração da rede. We do not want them in any of those parts of your network. Você não quer eles acessando nenhuma dessas partes. So we have the internet, Então nós temos a rede, then we have a gateway that sits in front of your network, in between the internet and the internals of your network. então a gente vai ter um gateway que ele vai estar na frente da sua rede e entre as etapas da rede, as partes da rede. So if they get through the network Então se eles conseguirem acessar a rede and the firewall, e o firewall, then they might access just one part of that network. então talvez eles consigam acessar apenas uma parte dessa rede. It's much more difficult to hop from VLAN to VLAN É muito mais difícil dessa forma você pular de uma área da rede para outra, but it's not hard. mas não é tão difícil assim. Once you have access to one part of the VLAN or one part of the network, Quando você tem acesso a uma parte da rede, there is the potential that they can jump to another part of your network. existe a probabilidade, o potencial deles pularem para outra parte da rede. That's called VLAN hopping. Uh, VLAN hopping. Isso é chamado de pulo, de salto VLAN. They will try to do this, Eles vão tentar fazer isso, which is where our network administration comes into play.
E isso é quando a parte de administração de rede entra na jogada. They will disallow services between the virtual local area networks. They will provide security between the networks. Então eles vão vai ser providenciada a segurança entre essas redes. So you think, as a programmer or as a network administrator or security engineer, Então, como um engenheiro de segurança, um administrador de redes ou um programador, you constantly have to think of how someone could take advantage of what you're writing, então você tem que estar constantemente pensando como que alguém pode tirar vantagem do que você está escrevendo, do que você está programando. or what kinds of protocols that you're using on your network. Ou quais são os tipos de protocolo que você está utilizando nessa rede. Are you familiar with protocols? Vocês estão familiarizados com protocolos? Sim. Protocols are standards of communication between Protocolos são padrões de comunicação entre... It's like this right now. É como se fosse isso aqui. I'm speaking English, Eu estou falando em inglês, he's speaking Portuguese. eu estou falando em português. We're not speaking the same language, Nós não estamos falando a mesma língua, but he understands English mas eu entendo inglês and he can translate. e eu posso traduzir para vocês. Protocols do the same thing between devices, O protocolo ele faz a mesma coisa entre dispositivos and they're worldwide. e eles são globais. We all use the same protocols. Nós todos utilizamos os mesmos protocolos. The most common protocol, top 5, Transmission Control Protocol. Um dos protocolos mais comuns é o Transmission Control Protocol, é o protocolo de controle de transmissão. It is a connection-oriented protocol. É um protocolo orientado pela conexão. It has a three-way handshake. Three-way handshake. Ele tem um aperto de mão de 3 vias. So think about having a client, which is you on your computer, Então pensem que você tem um cliente, que seria vocês no computador, and you have a server. e você tem um servidor. The client, through your web browser, like Firefox or Chrome, Então o cliente, através do browser, né, como o Chrome, por exemplo, will send a communication to the server. ele vai mandar uma comunicação para o servidor. The server sees that communication and sends a response back. O servidor recebe aquela comunicação, ele identifica a comunicação e ele devolve uma resposta. The client then can send information back to the server, Então, dessa forma, o cliente pode então mandar a comunicação de volta para o servidor, and that's establishing a session. That's establishing communication between the two devices. então dessa forma você consegue estabelecer comunicação entre os dois dispositivos. Attackers like to sit right in between that communication. Os attackers, né, quem está atacando você, ele gosta de ficar entre essas duas etapas. Então ele fica bem no meio entre essas duas etapas. One way they like to do this Uma forma das quais eles gostam de fazer isso is to pretend to be the server. é fingir ser o servidor. So, at the beginning, your client connects to the server. Então, no início, o seu cliente ele conecta ao servidor. The server sends a response back. O servidor ele manda uma resposta de volta. The attacker slides in between. O atacante ele entra no meio dessa comunicação. And now all of the data that is transmitting from the client Então agora todo o dado que está sendo enviado do seu cliente goes to the attacker server, vai para quem está atacando, para o servidor de quem está atacando. at which point they steal all of your data. E dessa forma eles vão roubar todos os seus dados. This can even happen on encrypted communications. Isso já aconteceu ou até acontece em comunicações criptografadas. However, it is a little bit more difficult to decrypt those communications. No entanto, é muito mais difícil você descriptografar essas comunicações, né? So what an attacker usually does is they look for low-hanging. Attacker usually looks for the easiest thing to attack. Então, o attacker, né, quem está te atacando, ele procura a forma mais fácil de te atacar. Services that we normally use on the internet or on our networks Então, os servidores que a gente normalmente utiliza na internet ou nas nossas redes privadas,
They use the way those standards are written Eles usam a forma como esses padrões são escritos and take advantage of them. e tiram vantagem deles. Very similar to transmission control protocol, three-way handshake. Então, da mesma forma que eles tiram vantagem, muito similar da forma que eles tiram vantagem do aperto de mão de 3 vias. They will try the easiest things first. Eles vão tentar a coisa mais fácil primeiro. Let's say you have secure shell, Digamos que você tem uma camada de proteção, uma concha de proteção, SSH, SSH, that allows you to remotely connect to different devices. que permite você se conectar remotamente a diferentes dispositivos. It should be standardized that only certain people can use that. Deveria ser padronizado para que apenas algumas pessoas possam utilizá-los. But if you have it open with no authentication, Mas se você deixá-lo aberto sem autenticação, then attackers can use that language to get into your system. a pessoa que está te atacando ela pode utilizar essa linguagem para acessar o seu sistema. So they'll look for things that are common, like overwriting memory, Então, eles vão procurar coisas comuns, como a memória overriding, reusing objects that have been freed but not destroyed. Freed, like you, after you program something, usually you terminate that thread. They'll not terminate it, and so then they will not terminate it, and then anybody can kind of get in from there. Então, eles usam alguma programação que você deixou para trás, que deveria ter sido apagada ou exterminada, mas se você deixou lá, então vai ser utilizado isso. So there are some things that programmers kind of assume Então, tem algumas coisas que os programadores pressupõem. that users will input the type of information that you, the programmer, is looking for. Que o usuário ele vai colocar o tipo de informação que você está esperando ou que você está procurando. That a user would never try to do this particular thing, Que o usuário ele jamais tentaria fazer uma coisa específica. a function will never fail, Que uma função nunca vai falhar. and that they simply won't gain access to that code. E de que de forma alguma eles vão conseguir acessar o código. Some of the most successful attacks have been around for a very long time. Alguns dos ataques mais comuns, mais bem-sucedidos, eles já estão acontecendo há algum tempo. We know all about them, A gente sabe tudo sobre eles, but people forget to include protections in their code to make sure that doesn't get taken advantage of. mas as pessoas, os programadores esquecem de colocar proteções ou barreiras para que eles não sejam utilizados contra o seu programa. I don't usually like to say this, but this is where vulnerabilities exist. Aqui é onde as fraquezas existem. So we need to worry about buffer overflow, Então a gente precisa se preocupar com a sobrecarga de pré-carregamento, né, o buffer overflow, which is a memory issue, que é um problema de memória, race conditions, condições de corrida, when one process accesses something before another process accesses it, quando um processo acessa alguma coisa antes que outro processo acesse, and resource exhaustion. e exaustão de recursos. So, how many of you have heard of distributed denial of service attacks? Distributed denial of service. Quantos de vocês já ouviram falar na negação de serviço, da distribuição de serviço? Ou algo assim. Faz sentido? Alguém já ouviram falar? Okay. A few. So what will happen is, let's say all of us wanted to go attack a particular server. Então, vamos pressupor que todos nós queremos atacar um servidor em específico. So we all decide at the same time to input the same uniform resource locator URL. Então, todos nós decidimos colocar a mesma URL ao mesmo tempo. So we all put that into our web browser at the same time.
Então a gente coloca essa URL no navegador ao mesmo tempo. All of those requests go to a particular server, Todos esses requests, todas essas solicitações são enviadas para um servidor específico, but the trick is mas a questão é, we do not use our own IP address. nós não utilizamos o nosso próprio IP. Instead, we use somebody else's IP address. Em vez disso, a gente utiliza o IP de alguma outra pessoa. So the destination IP address Então o IP de destino is the same, é o mesmo, and then we all of those requests respond back to a particular target server. então todas essas solicitações respondem, né, são enviadas para o servidor alvo. So a typical way of doing this is through using botnets. Então uma forma comum de fazer isso é usando bots. Any of you, Eu e qualquer um de vocês could install programs onto every single person's computer. poderia instalar programas no computador de qualquer pessoa. Then you as an individual or me, Então você ou eu como indivíduo, we could contact all of our computers in our botnet. a gente consegue acessar todos os computadores na rede de bots, Using a spoofed source address. usando o endereço de origem spoof. We send that to them. All of the computers respond to the spoofed IP address. Então a gente manda essa informação, essa solicitação, e todos os endereços mandam informação para o endereço spoof. Even if all of us Mesmo se todos nós decided to contact a particular server at the same time, decidirmos acessar, entrar em contato com o servidor ao mesmo tempo, it would not be enough to take that server down. não seria o suficiente para derrubar esse servidor. You would have to have millions of communications all at the same time Você precisaria ter milhões de comunicações, de envios de informação ao mesmo tempo, for that to actually take down that server. para que você pudesse derrubar o servidor. Why does that server how do we take down that server? Então como que a gente derruba esse servidor? Because it uses all the resources. Porque ele utiliza todos os recursos. Every time we send a request to that server, Então toda vez que a gente manda uma solicitação para esse servidor, it responds back. ele responde de volta. Instead, all of us plus a million more Então ao invés disso, todos nós e mais alguns milhões send transmissions, enviam informação, transmissões, and we all respond back to one server. e todos nós respondemos de volta para um servidor. That server will not be able to have enough memory, Esse servidor ele não vai ser capaz de ter memória suficiente, processing power, capacidade de processamento, and it will shut down, e ele vai cair, né? stop responding. Ele vai parar de responder. Now this has happened in real life on accident. Isso já aconteceu na vida real por acidente. Do you guys know who Taylor Swift is? Você sabe quem é Taylor Swift? Do you remember her Eras concert? Vocês lembram do show dela, o Eras? Her tickets went on sale. Os tickets, os ingressos foram colocados à venda. 1 million people decided they wanted to buy Taylor Swift tickets. Milhões de pessoas decidiram que queriam comprar os ingressos do tour dela. The server shut down. O servidor caiu. That's by accident. Isso foi por acidente. É um Imagine. acidente bem ruim. Imagine if somebody was doing it on purpose. Agora imagine se alguém estivesse fazendo isso de propósito. How much do you think it costs when a big server goes down, like Yahoo? Quanto que você acha que custa quando um servidor cai? Um servidor grande como, por exemplo, o Yahoo. Any guesses? Alguém tem alguma ideia? Milhões? A minute? A minute. 1 milhão? A million a minute. 1 milhão por minuto. A milha? A minute. 1 milhão por minuto custa. So if Yahoo servers go down for 5 hours,
How many millions of dollars is that? Então, se os servidores do Yahoo caírem por 5 horas, quantos milhões seriam? Well, you don't need to answer that. It's a Não lot. precisa responder. É bastante. I'm skipping some of these because I think I'm running a little bit over. A gente vai pular alguns slides porque ela acha que And questão de tempo. I talked about some of these things already. So Algumas das coisas que ela está pulando já foram faladas, tá? the main thing to think about here is that you need to keep your code secure as much as possible. Those checks and those input limitations and which programming language you use will be important for keeping your entire network safe. Então, a principal coisa dessa palestra é que você precisa manter a sua programação em xeque, né? Você precisa fazer essas proteções, essas camadas de proteções durante a programação, porque elas vão ser extremamente importantes. So I think now we'll segue to lessons for your career. Então agora a gente vai falar de algumas lições para a carreira de vocês. You already know some of the tools that you can use for programming, Vocês já conhecem algumas ferramentas que vocês podem utilizar para programação. but there are ways that you can learn how to protect your network and software through training. Mas tem algumas formas que você consegue treinar e praticar para proteger a sua rede e o seu software. The fundamentals that you're learning right now from your professors A base que você está aprendendo agora dos seus professores are extremely important. são extremamente importantes. That will be taken advantage of by attackers. Essa base que você está aprendendo hoje, vão tentar procurar tirar vantagem disso hoje, se não for bem aprendida, digamos assim. My suggestions, if you're interested in security, you will want to concentrate on operating systems, A minha sugestão, se você estiver focado em segurança, você vai querer focar então em sistemas operacionais, networking, redes, memory management, gerenciamento de memória. concurrency. Sorry? Concurrency. At the same time. Coisas que acontecem ao mesmo tempo. Concurrency. So your career will be defined by these types of fundamentals and understanding of them. Então, a sua carreira ela vai ser definida por esse tipo de informação e o entendimento que vocês vão ter disso. So probably a lot of the careers that you are already aware of Então, muitas das carreiras que vocês já conhecem, also apply in security. sorry. Apply in security as well. Então, nessas carreiras também aplique segurança. Software developers, Desenvolvedores de software, application security, aplicação de segurança, DevSecOps engineers, o DevSecOps ali que a gente falou hoje, né? Então, os engenheiros de DevSecOps, malware research. malwares, né? A pesquisa de malware. There's this program called Ghidra. It's called Ghidra. Ghirda. Então, tem um programa chamado G G H H I D I D R A. R A, Ghidra. It used to be a secret program that the National Security Agency used in the United States. Esse programa ele costumava ser um programa secreto que a NSA, né, a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, utilizava. So let's say you find some unsecure code, or let's say you get access to malicious code. A hacker wrote it. Então, vamos supor que você conseguiu acesso a um programa de ataque que alguém desenvolveu. You can put that information into Ghidra Você consegue colocar essa informação no Ghidra and reverse engineer it. e fazer um reverse engineering, né? Entender como que ele foi desenvolvido, entender a programação, a linguagem de programação e tudo mais. Figure out exactly how it works, Entender perfeitamente como que ele funciona, so you will understand how to defend against it. para você poder entender como se defender dele. It's not secret anymore. Não é mais um software secreto, um programa secreto, né? You can go download it for free. Você consegue fazer o download dele de graça. There's also some other careers that you might be interested in. Security cloud engineers, Então também existem algumas outras carreiras que vocês podem estar interessados, né? Engenheiro,
engenheiro de segurança de nuvens, por exemplo, security engineers, engenheiro de segurança, quality assurance engineers. engenheiro de garantia de qualidade. I would suggest that you seek as many internships as possible. Eu sugiro que vocês consigam a maior quantidade de estágios o possível. You can join junior companies Você pode entrar em pequenas empresas, junior companies, né? Have you heard of Capture the Flags? Capture the flag. Capture the Flag. Not like football. Like capture. Mas, like the game. Kind of like the game. Vocês já ouviram falar em rouba bandeira? Já? Ok. We can do that digitally too. A gente consegue fazer isso digitalmente também. There are competitions. You can compete in competitions. Você consegue competir em algumas, né, participar de algumas competições No running involved. sem ter que correr It's on your computer. no seu computador. Hack the Box. Hackeie a caixa, Try Hack Me. tente me hackear. Are both good platforms that have free features. São duas plataformas, né, que têm boas ferramentas With instructions com instruções to learn how to hack things. para que você possa aprender a hackear as coisas. And when you are looking through different types of scenarios, E quando você está analisando diferentes cenários, you will find a flag. você vai encontrar a bandeira. Then you enter the flag into a answer box. Então você coloca a bandeira numa caixa de respostas. It automatically keeps score. Automaticamente vai ser então computado uma pontuação And you can compete worldwide. e você consegue competir nisso globalmente. One of my students, Um dos meus alunos, he was in his second year of college. ele está no segundo ano dele da faculdade. He won first place in an open source intelligence capture the flag. Ele ficou em segundo lugar num open source de captura de rouba-bandeira Nationwide. nacionalmente, né? They offered him $145,000. Okay. Whatever that is. Eles ofereceram ele então 145 mil dólares, em torno aí de um milhão de reais, um pouco menos de $1 milhão. Per year without graduating. Isso era o salário dele anual que foi oferecido sem ele ter se formado ainda. It's pretty good for a first time job. É muito bom para um primeiro emprego, né? He has finished his degree now, but he dropped out of college to go do that job. Ele saiu da faculdade para fazer esse trabalho, para pegar esse emprego, mas ele se formou já. I do not recommend that, Eu não aconselho fazer isso, but sometimes opportunities come up. mas algumas vezes as oportunidades aparecem. Certifications can also be a great place to start. A certificação também pode ser uma ótima forma de começar. And here are some of the certifications that are applicable worldwide. E aqui são algumas certificações, então alguns diplomas, digamos assim, que são utilizáveis globalmente. If you're a software developer, you might consider Amazon Web Services Certified Cloud. Se você for então um developer, né, um desenvolvedor, você pode pensar ali no AWS, que é o sistema de servidores da Amazon. Entry level, O nível de entrada, né? Microsoft Azure, O Azure da Microsoft, Oracle, Oracle, databases, GitHub to share code. o GitHub também. And if you're more interested in cybersecurity, E se você estiver mais interessado na segurança cibernética, CompTIA is an organization that you can take tests. aquela primeira opção lá, o CompTIA, é uma organização que você consegue então fazer testes, fazer provas. Are you familiar with CompTIA? Você já conhece a CompTIA? Okay, Não? okay. So it's a test. You'll have a book about this thick. Você vai ter um livro mais ou menos assim. They pick 90 questions out of that book. Eles tiram desse livro 90 questões. There are practical scenarios that you have to answer as well. Você precisa responder também cenários práticos.
90 questions in 90 minutes, 90 perguntas em 90 minutos. then you get certified. E então, passando, você recebe um certificado. In the US, we like to have all students in the security field at least with the Security Plus certification. Security Plus. Então, é ideal que, né, o objetivo é que você tenha, então, todos os alunos dessa área, nos Estados Unidos, o objetivo é que você tenha todos os alunos dessa área com o Security Plus, né, com a segurança mais nesse teste. Unfortunately, the tests are not free. Infelizmente, esses testes, né, não são de graça. Security Plus costs about $400. O Security Plus ele vai custar mais ou menos $400, que vai ficar em torno de R$2.000, então. But if you do continuing professional education, Mas se você continuar a fazer a educação contínua, né, profissional, you can recertify that test without having to take it again every 3 years. você consegue fazer o teste e recertificar ele, né, conseguir então estudando, continuando trabalhando na área, você consegue revalidar o seu certificado a cada 2 anos sem ter que fazer a prova novamente. I also suggest Network Plus, which teaches about computer networks. Eu também sugiro o Network Plus, que ensina sobre redes. There is another one called it's called Pen Test Plus. Tem um chamado também Pentest Plus. That's when somebody hires you to break into their network Isso é quando alguém te contrata para você invadir a rede deles and tell them what's wrong. e mostrar para eles como você conseguiu invadir, o que eles têm de errado então nessa rede. You are not allowed to break into people's networks without permission. Você não tem permissão de invadir redes sem permissão, né? Você não pode fazer isso. That will mostly get you jail time. Você vai ser preso por isso. Né? But with permission and contracts, you can do it. Mas com permissões e contratos você tem então a capacidade, você tem a liberdade de poder fazer isso. And companies pay quite a bit of money for this because they have to stay in compliance with laws. Então as empresas elas pagam um bom valor por isso. Usually starts at about $120K. Normalmente começa em $120, $120 mil. 3 to 5 years experience. De 2 a 3 anos de experiência. You start with Security Plus. Você começa com o Security Plus. You work your way up to Pen Test Plus. Você então vai evoluindo para o Pentest Plus. But it's not going anywhere. It's a stable job forever. É um trabalho bem estável, né? There are even more advanced certifications that you can take, Tem mais algumas certificações que você consegue fazer. such as Offensive Security Certified Professional, Então você pode ser um profissional certificado de offensive, um profissional de certificado de ofensivo, de ataque. and that basically means that you can break into any network that you so choose. Então isso basicamente significa que você pode atacar e invadir qualquer rede. But you will use it ethically Mas você vai usar isso de uma forma ética to identify problems para identificar problemas and protect against them. e proteger a empresa contra esses ataques. Would there be any questions? Alguém tem alguma pergunta? Yes. MITRE is actually a website that you can go onto that has a list of about 1,000 different attacks that are common and all of the ways to prevent those types of attacks. So for instance, a lot of things are developed in C, so a lot of legacy equipment, some applications, operating systems, even some APIs, not as much as some other languages, but C by itself has been around for a long time, so it does not, it's not as secure as some other languages, like Python, for example, has a little bit more security built in versus C. But guess what all of our critical infrastructure is built on? C. So that makes critical infrastructure so vulnerable because it's hard to pen test them, and
it's in C. So it's important to know the language. But if you're developing an application, you wouldn't do it in C. Most likely Python or, I don't know, there's tons of different languages that you could use for that. It's a good question. Ok, pessoal, para questão de organização ficar mais fácil, nós vamos levar a professora Celina aqui fora do auditório, para que ela responda as perguntas diretamente, fica mais fácil para o Eduardo traduzir a comunicação. E nós temos já o próximo palestrante, o Dr. Elcio.